Oi, meus belos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje ele é completamente diferente, mas eu acho que vai ser interessante ter esse tipo de conteúdo aqui. Não é um conteúdo que vai ter sempre, só se me der vontade de fazer, mas não é uma coisa que eu acho que deva ser recorrente. O vídeo de hoje tem a intenção de trazer serenidade, o mínimo de conhecimento e um pouco de ser uma coisa diferente para vocês. Como todo mundo sabe, eu fui criada num lar religioso e por conta disso, a Bíblia ela foi muito inserida na minha educação, ela fez parte da minha educação e eu estudei muito a Bíblia. E hoje eu vim mostrar para vocês os meus textos bíblicos favoritos para vocês. Esse vídeo não tem a intenção de falar da minha religião para vocês em nenhum momento e nem de dar nenhum tipo de testemunho, de pregação, de culto, nada. É só um vídeo que eu acho que vai ser interessante para vocês refletirem em alguns textos que eu acho muito bonitos mesmo. O primeiro é o Cântico de Salomão, capítulo 1, versículo 5. Para quem não sabe manusear a Bíblia, o capítulo sempre vai ser o número grandão e o versículo vão ser os pequenininhos para vocês se encontrarem. Em outras versões da Bíblia, esse livro, o Cântico de Salomão, ele leva o nome de Cantares, mas é o mesmo livro, vai ter a mesma história. E ele diz assim, capítulo 5: Sou morena, mais bela, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como os panos da tenda de Salomão. O livro de Salomão, esse Cântico de Salomão, ele conta uma história de amor lindíssima quando o rei Salomão se apaixona por uma camponesa, a Sulamita. Eu não sei se esse era o nome dela ou se essa era a descendência dela, a etnia dela. E ele se apaixonou por ela. Salomão teve milhares de mulheres e ele queria se casar com ela, só que ela estava noiva de um pastor de ovelhas e ela recusou se casar com o rei Salomão, que era o homem mais poderoso da terra naquela época, e por causa que ela amava o pastor dela. E a primeira vez que eu vi esse texto, eu tinha uns 12 anos. E eu tinha autoestima muito baixa, tal, como todo mundo sabe. E eu achava que eu nunca ia ser considerada uma mulher, uma menina bonita por ser negra. E eu achava assim, nossa, nem na Bíblia deve ter consideração de beleza, de gente preta, essas coisas. E aí eu vi esse texto. E o engraçado é que na edição que eu usava na época, o texto falava assim, sou preta. E aí daquele dia em diante eu falei assim, Salomão se apaixonou por uma mulher preta, cara. Então eu também sou muito bonita. Existe beleza na pele preta também. Eu adotei esse texto pra mim e eu me chamo de Sulamita, me chamo de a moça que o Salomão se apaixonaria. Eu me acho, mas tudo bem. O segundo texto que eu gosto muito é do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim, ó: Não lhe ordenei? Não, peraí. Não lhe ordenei. Não. Não lhe ordenei que seja corajoso e forte? Não fique apavorado, nem tenha medo, pois seu Deus estará com você aonde quer que você for. E eu uso esse texto para os dias que são ruins ou que eu tenha que fazer algo que eu esteja insegura. E eu acho que ele passa muita segurança, dizendo que aquele em que eu acredito está comigo naquele momento e que eu não preciso ter medo do que eu tenho, do que eu esteja para enfrentar, porque ele está comigo. Eu acho esse um dos textos mais lindíssimos da Bíblia e eu espero que vocês gravem bastante ele e decorem ele, que é o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. O terceiro é o livro de Romanos 8,
38 e 39. Tá escrito assim, ó. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vejo uma doçura nesse texto, nesse versículo, nesses 2 versículos, no caso, que é de impressionar. Porque a gente tem tanta coisa que vai nos acumulando, vai nos acumulando, vai nos acumulando, que chega uma hora que a gente pensa assim, eu me distanciei de Deus, daquele de quem eu acredito. E ele mesmo fala na palavra dele de que não existe nada que vai poder separar o amor que ele sente da gente e o que a gente sente por ele. Claro que a gente tem que sentir também, né? E olha a segurança com que ele fala, com que ele passa essa mensagem de que mesmo acontecendo tudo que acontece, mesmo tendo outras coisas nos ocupando, nada vai fazer a gente se separar dele. Gente, pensem bastante nesse texto, nesse versículo, porque ele é muito lindo mesmo. O quarto versículo, o quarto texto que eu amo na Bíblia é o de Apocalipse 21:4. Apocalipse é o último livro de toda a Bíblia, é o último. E ele diz assim, em Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Eu lia muito esse texto em 2017, quando eu passei por uma fase bem difícil da minha vida. Coisa de vida mesmo, de relacionamento. Ninguém ficou doente, ninguém morreu, graças a Deus. Mas eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu tive várias crises de ansiedade, de tal. Foi horrível. Minha cabeça fez assim. E eu pensava que aquela situação nunca ia acabar. Eu nunca ia conseguir superar tudo que eu tava passando naquela época. E que eu nunca ia conseguir ter o meu brilho de volta, conseguir me achar outra vez, de 2017 para 2018. E toda vez que eu li esse texto, eu focava na última frase: as coisas anteriores já passaram. E aí na minha cabeça eu falava assim: o que te fazia sofrer antes não passou? Isso também vai passar. Isso também vai passar. E hoje, quando eu paro para ler esse texto, eu falava assim: hoje, graças a Deus, não tem nada que me acumule por dentro, que me deixe triste. E hoje eu consigo lembrar desse texto com o meu coração quentinho, porque as coisas anteriores passaram e não tem nada hoje que me faça sofrer como eu sofria naquela época. E passou. E sempre foquem nessa parte, as coisas anteriores já passaram. E eu amo esse texto, amo mesmo. O quinto versículo, texto bíblico que eu amo é o de Provérbios 17:17, que ele fala assim: ai meu Deus, cadê? Achei. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. E quando eu leio esse texto, mostra muito que tipo de amigo que eu quero ser, que tipo de pessoa que eu quero ser na vida das pessoas. Que tipo de pessoa que eu quero ser na vida das outras pessoas, das pessoas que eu amo e das pessoas que me amam. Que é um amigo que se apega mais que um irmão e dá a mão no tempo de aflição. Quando tem uma coisa ruim, meus amigos saibam que podem contar comigo. Pode ser 3 horas da madrugada, eu vou estar aqui do teu lado para te ajudar. Quero ser esse tipo de amiga, quero ser reconhecida por esse tipo de lealdade, de amizade e etc. E a gente tem que trabalhar muito para ser esse tipo de pessoa, não achar que a gente vai ser só aquele tipo de amigo de balada que as pessoas só procuram quando é para diversão, mas que você pode estender a sua mão para mim, eu vou segurar quando você estiver passando um aperto aí muito forte. E eu amo esse texto e eu sempre mando para os meus amigos para eles entenderem que eu quero ser esse tipo de amiga para eles. E o último texto que eu
amo, acho lindíssimo. É o de Salmos, não poderia faltar um Salmos aqui. Capítulo 8, versículos 3 e 4, que ele diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formastes, o que é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que cuide dele? E eu fico assim, imaginando o nosso tamanho em todo o universo. A primeira vez que eu parei para prestar atenção totalmente nesse versículo, nesse texto, foi numa viagem que eu fiz para o interior de São Paulo, num lugar religioso, e que tem uma exposição da Bíblia, que inclusive é lindíssimo. Eu acho que tá fechado por conta, eu acho não, tá fechado por conta da pandemia. Mas se você tiver a oportunidade e quiser saber, depois me chama lá no Instagram que eu conto que lugar é esse. Fica no interior de São Paulo. E lá tem uma exposição da Bíblia, que é lindíssima, lindíssima, lindíssima. E no final da exposição, depois que conta toda a história da Bíblia, de como foi descoberto, os pergaminhos, etc, etc e tal, no final da exposição tem uma parede enorme com todo o sistema solar, todo o nosso sistema solar. O Sol, um monte de estrela, uma porrada de estrela, a Terra deste tamanho. E embaixo fala o tamanho dos planetas do Sol, né, estimado, e o tamanho da Terra. Lendo o número que é o tamanho da Terra, eu já ficava, gente, é enorme. E aí vem os outros planetas e por fim vem o Sol. E existem coisas maiores do que o Sol no nosso universo. E ainda a gente se encanta com o céu, com o mar, com a natureza, com os animais, com tudo que existe na natureza. A gente se encanta com aquilo. E o ser que criou tudo isso ainda se importa com a gente. Olha tudo que ele criou, tudo que ele fez. E ele se importa comigo, com você, com a tua família. E quando eu paro pra pensar, tipo, quem é a gente? Quem é a gente pra achar que é alguma coisa nessa vida? A gente não é nada e ainda assim tem alguém maior do que tudo que a gente possa imaginar que se importa muito conosco, muito mesmo. E claro que isso vem devido à minha criação. Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. E eu sou muito grata por acreditar no que eu acredito. Eu não obrigo ninguém a acreditar no que eu acredito, mas eu não me imagino acreditando em outra coisa, né? Pensando em outra coisa. E eu sou completamente apaixonado por esse salmo, que é o 8, capítulo 8, versículos 3 e 4. Eu amo ler a Bíblia. Bom, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo completamente diferente. E se vocês gostarem, deixem um feedback aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.